Olá, muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aulinha. E o assunto da nossa aula de hoje é combinações completas. Lembrando que nós já vemos aqui as combinações simples, né? E o que eram as combinações simples, né? Significa a gente identificar de quantas maneiras nós podemos escolher R objetos distintos entre N objetos distintos, tá? Veja, esta palavra R objetos distintos é importante. Então, na combinação, né, a ordem em que eu escolho esses R objetos, ela não é importante, mas eu preciso ter R objetos distintos. Aqui nós vamos nos fazer a mesma pergunta, tá? De que forma eu posso escolher R objetos num total de N objetos distintos, só que agora eu vou permitir que esses objetos possam se repetir, tá? Então, veja, a ordem que eu escolho não importa, de novo, mas eu permito que esses R objetos eles possam se repetir. Então, R objetos distintos ou não. Tá? De quantas maneiras eu posso fazer isso? Então, eu tenho N objetos distintos e eu quero saber de quantas formas eu posso tomar R objetos, tá? Distintos ou não, ou seja, estou admitindo a possibilidade de repetição dentre esses N. Tá? Bom, nós vamos ver uma fórmula para isso, mas antes vamos passar um exemplo concreto aqui para nos motivar. Vamos considerar o conjunto C, um conjunto formado aqui por 4 elementos, 4 algarismos, 1, 2, 3 e 4. E o probleminha que nós temos aqui é de quantas maneiras nós podemos montar números de 3 algarismos a partir do conjunto C. Tá? Obviamente, sem considerarmos a ordem dos algarismos, né? É um problema de combinação. Veja, então, aqui nós temos todas as possibilidades listadas aqui, tá? Os 3 algarismos repetidos, com 2 uns, começando com 2 2, com 2 3, com 2 4, e os 3 algarismos, todos eles distintos. Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que nós chegamos num total aí de 20 possibilidades. Agora, a pergunta é, como chegar nesse número aqui, né, sem necessariamente listar todas essas 20 possibilidades? Tá? É isso que nós vamos ver agora. E para isso, nós vamos considerar a seguinte equação. Tá? Vamos considerar a equação x mais y mais z mais w igual a 3, onde x, y, z e w são números naturais. Qual é a ideia aqui? A ideia é interpretar cada solução para essa equação, tá? Como uma forma esperta para nós representarmos uma possível forma de escolher um dos 3 números listados anteriormente. Por exemplo, vamos pensar aqui, 1, 1, 1 e 0. É uma solução. Se eu tomar x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1, w igual a 0, eu tenho uma solução para esta equação. Significa que eu tomei aqui, tá, a seguinte escolha, 1, 2, 3, porque eu peguei um algarismo igual a 1, um algarismo igual a 2, um algarismo igual a 3. Tá? Então, quando eu olho para cá, eu tenho essa representação. Tá? Então, eu peguei um de cada. Mas eu poderia ter pego, por exemplo, tá? Poderia ter pego, por exemplo, aqui uma outra configuração diferente. Poderia ter pego 2 algarismos, por exemplo, igual a 1, tá? Um algarismo igual a 2 e não teria pego ninguém para o algarismo 3 e ninguém para o algarismo 4. Seria uma outra configuração, totalizando aí o total de 3 algarismos. Ok? Nós poderíamos representar isso geometricamente da seguinte forma. Veja, um algarismo aqui, mais o outro algarismo aqui, mais o outro algarismo aqui, e aqui eu não peguei nenhum. Então, o que significa que eu peguei um algarismo igual a 1, um algarismo igual a
2, um algarismo igual a 3 e não tomei aqui, olha, por isso que o espaço aqui está vazio, não tomei o algarismo 4. Olha essa outra configuração, ó. Eu poderia pensar assim que eu tomei duas vezes o algarismo 1, não tomei o algarismo 2, não tomei o algarismo 3 e tomei uma vez o algarismo 4, totalizando um total de 3 algarismos. Tá? E esse sinal de mais aqui é o sinal que acompanha aqui a minha equação. Observe que se eu tenho 4 possibilidades de algarismos, eu vou ter 3 sinaizinhos de mais aqui, ó. 1, 2, 3. Então, se eu tenho, no caso geral, nós vamos ver, tá? Nós tivermos n, se eu tivesse n algarismos, a quantidade de sinais de mais que apareceria aqui é n menos 1. Então, veja, de quantas formas eu posso ter essas configurações aqui, não é? De escolha dos meus algarismos, tá? De tal maneira que eu vou satisfazer essa equação. A soma deles, né? Do total de algarismos que eu peguei aí, vai dar os 3. Tá? Então, de certo modo, o que nós estamos aqui pensando, olha, não é? Veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu estou pensando, de algum modo, em como combinar esses 3 aqui, né? Num total de 6 possibilidades possíveis. Tá? Onde a ordem que eu tomo, ela não é o quê? Importante. Então, veja, eu tenho aqui, né, eu estou escolhendo aqui 3 elementos, num total de 6, né, que é, e estou computando todas as maneiras de fazer isso, ou seja, eu estou tomando a combinação aqui de 6 tomados 3 a 3, ou de 3 elementos, né, que estão sendo considerados aí num total de 3. Todas as formas possíveis de que isso aconteça, tá? E quando nós fazemos isso, nós vamos achar aqui o total possível, né, de configurações das escolhas desses algarismos. Né? Por exemplo, aqui, ó, escolhi 1, 2, 3. Né? Agora, se organizar esses símbolos aqui diferentes, significa que eu escolhi 2 números 1, não escolhi, não é? Nenhum número 2, não escolhi nenhum número 3, porque está vazio aqui, e escolhi um algarismo de número 4. Tá? Então, veja, eu posso pensar esses caras aqui como sinais e configurações. Sempre vão aparecer 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu quero saber quais são todas as maneiras. Se eu souber quais são todas as maneiras de alocar, né, esses 3 algarismos aqui, num total de 6 possibilidades, eu acho o total de soluções possíveis para o meu problema, que são exatamente esses que estão aqui, tá vendo? Cada um desses vai corresponder a uma configuração dessa aqui e vai representar uma solução factível para esta equação. Então, fica fácil saber aí o total, depois que a gente sistematizou o nosso conhecimento, porque nós sabemos calcular essa quantidade. Essa quantidade ela é 6 fatorial, não é? Sobre 3 fatorial, vezes 6 menos 3 fatorial, que é 3 fatorial. Nós fizemos essa conta. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido aqui por 3 fatorial, vezes, aí eu vou expandir esse 3 fatorial, que é 6. Corto esse 6 com esse 6. Corto 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4 é igual a 20. E nós chegamos exatamente nas possibilidades que a gente tinha lá em cima. Tá? Ok, pessoal? Caso geral agora. Como é que nós vamos pensar para o caso geral? Tá? Eu tenho agora n elementos. Nesse caso, o meu n seria 4. No caso geral, eu vou ter um n.
e eu vou tomar R objetos no total de N aqui, podendo considerar a repetição. Nesse caso, eu teria que montar a minha equação, tá? Ela seria aqui, né? x1 mais x2 mais xn, tá? Aqui seria o meu x1, x2, x3, x4, igual a R, seguindo o mesmo raciocínio aqui, tá? Igual a R, no meu caso aqui o meu R era 3. E aí nós vamos pensar em todas as configurações possíveis aqui que satisfaçam esta equação, né? Porque aí a soma das quantidades de algarismo ali teria que dar R, né? Tá certo? Aqui, como eu tinha 3 algarismos, e aí eu posso escolher, por exemplo, eu posso escolher R algarismos como sendo o primeiro e nenhum para os demais, né? Eu posso escolher 1 para o primeiro, 1 para o segundo, e R menos 2 para o terceiro e nada para os demais. De novo, eu vou ter a mesma configuração. Agora observe, quando eu faço isso, olha, quantos sinaizinhos de mais aparecem aqui? Se eu tenho N caras aqui, olha, eu vou ter N-1 sinais de mais. Olha. Aqui eu tinha 4, o N meu era 4, apareceram 3 sinais de mais. Tá? Então, é sempre um a menos. Então, caso geral, se eu tiver uma quantidade N de algarismos, aí, pensando no nosso exemplinho, tá? Como ideia para a gente seguir, eu teria N menos 1 sinais de adição aqui, tá? E eu teria aqui, então, olha, né, eu tenho os N menos 1 e eu tenho R posições aqui que acompanham esses outros N menos 1. Então, o total de elementos que eu vou ter aqui seria esses N menos 1 mais R. Ó. Veja, no caso inicial, o nosso N era 4, 4 menos 1, 3, e o R era 3. 3 mais 3, 6. Tá? Então, a total de posições aqui seriam N menos 1 mais R. Tá? E eu, então, tomaria aqui a combinação, né, escolhendo aqui de todas as formas que eu posso tomar esses R elementos, no nosso caso aqui era 3 elementos, num total de 6, e aqui o nosso total é o quê? N menos 1 mais R. E isso vai me dar o total de quê? De possibilidades. Então, esta aqui é a fórmula da combinação com repetição, tá? Que nós deduzimos aqui inspirado nesse exemplinho, tá? Então, a combinação com repetição, onde eu estou tomando R elementos, R objetos, não necessariamente distintos, um total de N distintos, ela é dada por uma combinação simples como essa, onde eu estou tomando R elementos, num total de N menos 1 mais R. Tá? Então, a fórmula da combinação com repetição, ela é dada em termos de uma combinação simples. Tá legal, pessoal? Então, aqui, ó, esse aqui é o caso geral. Tá? Então, vamos supor que o nosso conjuntinho C lá, né, tivesse agora, né, do algarismo 1, 2, 3 até o algarismo N. Tá? E a gente quisesse montar aí números com R algarismos. Então, seguindo o mesmo procedimento lá, a gente montaria esta equação aqui, em vez de chamar de x, y, z e w, né, como nós temos n caras aí, então nós não temos letra para isso, então a gente tem que chamar de x1, x2 até xn. A soma dessas quantidades de algarismos aqui teria que dar o total de algarismos, que é R, né? E aí eu teria as minhas configurações aqui, tá? Procedendo como antes, né? Nós teríamos aqui que o total de possibilidades seria a combinação, onde eu estou tomando R elementos, a combinação simples, onde eu estou tomando R elementos, no total de R mais N menos 1 aqui, tá?
Entenderam? A ideia é muito parecida e esse exemplinho aqui nos ajuda bastante, né? No nosso exemplo, o n era 4, o r era 3. Então, a gente montou a nossa equaçãozinha, né? X mais y mais z mais w igual a 3, aonde eu vi aí a quantidade de elementos que eu escolhia para cada algarismo, né? E isso ajudou a gente a pensar no caso geral, tá? Então, veja, agora que a gente já tem essa formulinha em mãos, né, da combinação com repetição, o que que nós podemos fazer? Nós podemos aplicar ela para calcular aí em situações práticas, né, em alguns exemplos, tá? Nós vamos ver dois exemplinhos hoje para fundamentar aqui o conhecimento. Primeiro exemplo. De quantos modos podemos comprar 4 sorvetes em uma sorveteria que oferece 7 opções de sabores para a escolha? Observe, as opções de sabores para a escolha são diferentes, que é o meu N. Meu N está valendo quanto? 7. Agora, eu posso comprar aí 4 sorvetes, podendo inclusive comprar 4 diferentes, mas podendo também repetir sorvetes dentre esses 4. Então, nós estamos diante de uma combinação com repetição, aonde o meu N vai valer 7 e o meu R vai valer 4. Então, usando a nossa formulinha, eu teria aqui, né, a combinação com repetição, um N igual a 7, R igual a 4, que vai ser dada por uma combinação simples, aonde eu estou tomando 4 elementos aqui, dentre 4 mais 7 menos 1. Lembra que aqui é R mais N menos 1. Isso aqui vai dar a combinação aqui, né, com N igual a 10 e R igual a 4. Combinação simples. Isso aqui vai dar, então, uma combinação onde eu estou tomando 4 elementos no total de 10. Usamos a fórmula da combinação, fazemos aqui as nossas continhas, né? Vamos ter alguns cancelamentos, chegamos aí num total de 210 possibilidades de escolha para os sabores na nossa sorveteria. Tudo bem? Um outro exemplo agora, o nosso último exemplo de hoje. Em uma loja é possível escolher 5 tipos de sapato e 4 tipos de bolsa. De quantos modos é possível uma mulher fazer uma compra com 2 tipos de sapato e 3 tipos de bolsa? Então veja, né? Neste caso, o que que nós vamos fazer? Né? Nós vamos dividir a nossa análise aí, tá? Dos 5 tipos de sapato, a mulher deve escolher 2 tipos, não necessariamente distintos. Então vamos ver quais são todas as possibilidades de escolha, né, de combinação aí para os sapatos. E eu vou ter uma combinação com repetição. Tá? Depois nós vamos ver as possibilidades, contar as possibilidades de escolha para os tipos de bolsa. E por fim, nós vamos aplicar o princípio multiplicativo, né, fazendo o produto dessas duas quantidades. Tá? Então aqui, primeiro, para saber quantidades de formas de escolher os sapatos, né, eu teria N igual a 5 e R igual a 2. 5 tipos de sapato e eu quero escolher 2, podendo repetir. Então, uma combinação com repetição. Eu jogo aqui o N igual a 5, R igual a 2. Tá? Usa a nossa formulinha que nós deduzimos na aula de hoje. Eu vou chegar na combinação simples aqui, onde eu estou tomando 2 elementos no total de 6. 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Faço aqui os meus cancelamentos para chegar no total de 15 possibilidades. Para o segundo caso, que são as bolsas, eu vou ter 4 tipos de bolsa, tá? E é preciso escolher 3 tipos, né, dentre essas 4, não necessariamente distintos. Então, outra combinação com repetição, onde o N é 4 e o R é 3. Aplico novamente a formulinha da aula de hoje, nós vimos, para chegar numa combinação simples aqui, onde eu tenho que tomar 3 elementos no total de 6. Aplico a nossa formulinha
e chegamos em 20 possibilidades. Finalmente, aplicamos então o princípio multiplicativo, né? Princípio multiplicativo para multiplicar aqui o total de possibilidades da escolha de sapato pelo total de possibilidades de escolhas de bolsa, chegando a um total de possibilidades aí de 300. Ok, pessoal? Então, como nós vimos aí, a combinação com repetição, ela acaba recaindo numa nova fórmula da combinação simples e não tem muito segredo. O mais difícil é a gente deduzir aquela formulinha, né? É um pouco abstrato, mas eu acho que deu para vocês entenderem aí a lógica por trás, tá bom? Eu vou ficando então por aqui e na próxima aula então a gente retorna com mais conteúdo para vocês e um bom estudo a todos.